Deus, ele diz assim, ó. O título é A Vida ou Vê que proponho hoje. Que dia que ele propõe? Imagina, essa palavra é interessante, né? Isso aí foi falado há muitos anos. Muitos anos. Mas toda vez que você lê, você vai estar falando do dia que você vive. Vê que proponho hoje. A vida e o bem. A morte e o mal. Eu e você temos dois caminhos a seguir. Se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno, põe no mandamento. São quantos os mandamentos? São 10? Mas eu estou lendo no singular aqui, ó. Ou é plural? Aqui é singular, não é? Se guardares os mandamentos ou o mandamento? O mandamento. Porque todos os outros dependem deste aqui, ó. Esse mandamento aí, ele é a base, a pilastra, a sapata que nós pedreiros chamamos. Nós pedreiros, eu sou da classe dos pedreiros. Na verdade, eu tenho várias profissões, né? Sou pedreiro, lavrador, pintor de parede, Não, pescador não é profissão, não. Isso aí é um lazer, um hobby. De vez em quando eu pego um lambarizinho aí, uma trairinha, né? Tucunarezinho. Na verdade, eu sou pescador de almas. Então, há quem me critique. De vez em quando, vamos lá filmar meu barco. Ó, nós vamos mostrar. Falar, mostra aí. Faz logo uma campanha para eu trocar, para eu comprar o melhor. Vai cuidar da sua vida, ô cabeçudo. Só me faltava essa. Eu e a bispa, a gente vai até o limite. Se a gente não tiver direito, a gente que saiu lá da sarjeta, Deus nos tirou. E através da unção que Ele nos deu, da nossa fé, da nossa entrega, Ele tira milhões de pessoas do inferno. Espera aí, se eu anuncio qualidade de vida e eu não tenho qualidade de vida, então é falso aquilo que eu anuncio. Quem concorda comigo? Se nós não tivermos o direito nem de pescar, nem de ter um barco confortável, espera aí, ó. Mas deixa isso para lá. Só estou tocando no assunto porque é umas coisas que eu ouvi aí um dia desses. Mas, olha só. O mandamento no singular, ó, é a base, né? É a pilastra, ela é a coluna principal. É o alicerce. Uma pessoa que se baseia nesta palavra, ou que constrói o seu edifício, a sua casa em cima disso aí, ela pode sofrer alguns ventos, algumas tempestades. Ela pode até ter algumas tristezas, algumas frustrações, mas ela não vai se abalar, não vai desabar, pelo contrário. Quem alicerça a sua vida no amor de Deus, Deus torna os seus projetos abençoados, eficazes, e a sua vida inabalável. Ao longo da história, nós acompanhamos
a vida de muitos homens que fizeram isso. Colocaram até a própria família num plano secundário. Fizeram de Deus o seu alvo. E esses conseguiram fazer parar de chover, conseguiram fazer chover. Tem um ditado que a gente conhece, nós não aprendemos na igreja não. Fulano faz até chover. Quem já ouviu isso? Isso aí não tem nada a ver com a gente, não. Isso aí tem a ver com os do passado, as histórias. O Elias, um dia se aborreceu com o rei Acabe, com a Jezabel. Era uma rainha prostituta e idólatra. E ditadora. E ele disse que durante três anos e meio, nem orvalho ia cair sobre a terra. E aconteceu. Um dia ele botou a cabeça no chão, o rosto no chão, no pó, orou e pediu para Deus mandar chuva. Mas antes de qualquer sinal, ele profetizou, ele falou, ó, diga ao rei para comemorar, porque hoje vai chover. Eu já escuto o barulho da chuva, ele falou. Ninguém escutava, ninguém. Gente, presta atenção nisso. Nem o servo do Elias que andava com ele, vocês conseguem me entender bem? Nem o servo do Elias que andava com ele, era temente, era homem de Deus, conseguia ouvir algum sinal. O maior sinal que o servo dele viu foi uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, que não é nada, não significa nada. Mas o Elias dizia, já ouço. Mostra lá. Olha lá. Já se ouve o ruído de abundante. Só ele ouvia. Porque ele amava Deus como ninguém. A pessoa que ama Deus em primeiro lugar, acima de tudo, ela vê o que ninguém vê. Ela ouve o que ninguém ouve. Ela consegue comemorar, mesmo não tendo motivo aparente. A pessoa que ama a Deus acima de tudo, ela consegue profetizar vitórias quando todo mundo espera a derrota. Ela consegue comemorar quando todo mundo lamenta. Mas é preciso amar a Deus. Aliás, uma vez, o Salomão falou. O Salomão disse, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Quem está dormindo não está orando, não está jejuando, não está louvando, não é verdade? Não está pedindo, não. Quem está dormindo no máximo consegue o quê? Consegue o quê? Sonhar. É isso. Você vê que a diferença entre os de Deus, os que amam a Deus e os que não amam a Deus. Quem está dormindo no máximo consegue sonhar. E quando ele diz que Deus dá enquanto eles dormem, na verdade ele está querendo dizer que nós que amamos a Deus, os nossos sonhos não são apenas sonhos, não. Os nossos desejos e projetos não são apenas projetos, não. Nós podemos contar com eles, eles vão se realizar, se concretizar. Amém? Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Então, Deus, ele propõe a vida e o bem, a morte e o mal. Ao invés de citar todos os mandamentos,
ele começa dizendo que o mandamento, o que sustenta, o que garante a integridade, o que garante a vitória, esse aí é o que hoje te ordena, que ames o Senhor teu Deus. Andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, tudo isso aí está naquele de cima lá. Ó. Então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Quer dizer, aonde Deus te colocar, ou aonde você for, ainda que o ambiente, as circunstâncias não sejam favoráveis, porque às vezes a gente quer viver pelo que nós vemos, né? Não, ali eu vejo que tem condição. Isso aí acontece com um pastor, com um bispo. Eventualmente um chega para mim dizendo, apóstolo, eu gosto muito do senhor, da bispa, dessa obra, mas eu estou desistindo. Por quê, meu filho? O povo lá para onde o senhor mandou a gente é muito difícil, é muito duro, muito incrédulo, o país é frio, o povo é frio. Quando eu e a bispa éramos meninos, ainda 19 anos de idade, 20 anos, nós viemos para São Paulo e alguns líderes, alguns bispos, alguns pastores, no caso, do Rio de Janeiro e de outras regiões que vieram para cá, disseram para nós assim, São Paulo é muito difícil, o povo é frio, a cidade é fria. E aí nós fomos lá, eu fui lá para Emboimirim, depois para Santo Amaro, e um dia eu estava pregando, e tinha tanta gente, mas tanta gente, que nos basculantes do galpão, tinha gente pendurada, e gente do lado de fora, e gente se acotovelando na porta, e a igreja suava que o chão molhava, o chão ficava molhado. E os obreiros tentando passar o pano e o chão suava. Eu falei, aqui é frio? E o povo louvava e o milagre acontecia. Gente, o Deus que eu e você amamos, Ele faz uma fornalha aquecida a mais de 1000 graus se tornar fria e faz o Polo Norte ferver. Esse é o Deus. Deus é Deus. Então, a proposta dele, você já fez muitas propostas, somente os homens e mulheres de negócio. A minha proposta é essa. A proposta de Deus é maravilhosa. Deus não, embora eu e você sejamos pecadores, tenhamos cometido já muitos delitos, muitas infrações, ao invés de dar uma sentença de morte para nós, né? Porque Deus é juiz, né? Acima dos juízes. Ao invés de bater o martelo e falar, eu desisto de vocês, não. Ele coloca diante de nós e fala, aqui é a vida e o bem. Se você for por aqui, você vai ter a vida e o bem. Isso aí é Jesus Cristo, só um faz milagre, Jesus Cristo Santo. Jesus Cristo Santo. Aí você vê como que o mundo trata o Evangelho, a obra de Deus, a palavra de Deus. Cadê que eles exaltam? Cadê que eles trazem a luz? Mostram para as pessoas. Se eles estivessem interessados no bem-estar da humanidade, da sociedade,
eles mostrariam a saída, que é a palavra de Deus, o caminho, os feitos de Deus, as obras de Deus. Mas aí você percebe, né? Você que tem discernimento. Então Deus, ele é paciente, mas ele é justo. E a proposta dele é o bem, a vida e o bem. A morte e o mal. E ele ainda diz que quem aceitar, né? Quem optar pela vida, viverá e ainda se multiplicará. E aonde você for, você será abençoado. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa a possuí-la. Ah, mas isso aí é para aquele povo lá. Não. Não, mostra lá no começo. Ah, é hoje. É hoje. Aí está escrito ontem, está escrito amanhã ou está escrito hoje? Então é hoje, igreja. Hoje ele faz a proposta. Hoje ele coloca diante de nós os dois caminhos. Isso sugere compaixão, misericórdia, longanimidade. Por quê? Porque no passado nós cometemos delitos que poderiam nos levar à morte, à condenação eterna. Mas quando ele diz hoje, ele não está preocupado com o que passou, ou com amanhã, não, é hoje. Hoje a proposta dele é assim, ó, aqui é a vida e o bem, ou seja, amar a Deus intensamente. Amar a Deus com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Você vê que as pessoas ficam polemizando e porfiando e guerreando e demarcando territórios. As religiões. Uma religião diz, aqui é a minha área, eu vim primeiro. A outra, não, sou eu. Deus não criou religião. Deus não tem nada a ver com religião. O ensinamento dele é amá-lo sobre todas as coisas. Estreitar o laço, fazer uma aliança. Então a proposta de Deus é essa. E se você trilhar isso aí, você vai ficar muito forte. É natural que, vivendo num mundo corrompido como este, tenhamos tristezas e decepções. Mas com Deus nunca. Deus não erra, igreja. E Ele não pode estar num plano secundário, não. Você não pode colocar o seu trabalho, suas amizades, sua família, mesmo os filhos, não, mesmo os pais, ou os amigos, né? Ou suas conquistas, nada. O seu cargo, talvez você tenha uma posição privilegiada na sociedade. Mesmo isso está num plano secundário. Porque, em primeiro lugar, está a sua relação com Deus, amar a Deus. Aí você vai se multiplicar. Você vai se tornar grande. Grande. Talvez você tenha como projeto o não ter filhos ou multiplicar a família, aumentar a família. Deus entende isso. Esse multiplicar não é necessariamente encher a casa de filhos, não. Esse multiplicar quer dizer tornar-se grande.
É. As pessoas vão perceber você. É. Imagina o Valdemiro de 30, 40 anos atrás. Um morto de fome, igreja. Se bestar, como diz na minha terra, até eu esqueci. As pessoas, qual o seu nome? Eu falei, meu nome? É porque me chamavam com tanto apelido, né, de Lingo-Lingo, Liozé. Teve um médico aí que falou para um paciente, dá um abraço no Liozé. Aí eu lembrei que eu tinha esse apelido também. Agora tem uma igreja que eu não gostaria de falar. Eu sei que vocês são curiosos, porque esse era bem pejorativo. Eu tinha uma doença. Eu tinha uma doença que era... Na verdade, eu tinha algumas doenças, né? Eu tinha só 20% da audição. Eu tinha bronquite asmática. E às vezes eu chegava na escola, a meninada gritava, chegou o catarrento. Eu acabei falando. Aí eu brigava muito. E Deus me multiplicou, igreja. Sabe por quê? Você quer ver uma coisa? Eu não enchi a casa de filhos, não. Mas Ele multiplicou. Vai me dizer, eu tenho aqui, tem gente de outros países, de outras regiões, outros estados. Vai me dizer que você nunca se lembrou em uma conversa com alguém da sua família, ou alguém talvez que você nem conheça, você acabou falando em mim para essa pessoa. Você conhece o Valdemiro, o apóstolo, já viu? Quem já falou? Aí, isso é a multiplicação do Valdemiro. É. Deus, Ele promete multiplicar você, tornar você conhecido, tornar você abençoado, abençoada. Mas você tem que ter como principal projeto o agradar, o amar, que agrades ao Senhor, não é isso? É mais ou menos assim, né? Esse é abençoado mesmo. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite. Que coisa bonita, né? Olha só, e testificou o que estamos falando. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Se você conseguir agradar a Deus, você vai ter o quê? Qualidade de vida. Quando você fala em leite e mel, você imagina o quê? Fome, miséria ou fartura, prosperidade? Leite e mel. Aliás, é o que eu estou precisando. Bater bem no liquidificador, leite, mel, gengibre, limão, né? Você sabia? E é gostoso, né? Então, se você agradar a Deus, Ele vai botar você nessa terra, ou seja, nessa vida que mana leite e mel. Continuando lá, é a proposta de Deus para todo mundo, para os evangélicos, para os católicos, para os muçulmanos, para os não religiosos, né? É a proposta dele, ó. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, esses
outros deuses não são necessariamente imagem de escultura, como muita gente imagina quando Deus fala isso. A Bíblia diz que o nosso Senhor, o nosso tesouro está onde está o nosso coração. Esses outros deuses, tem gente que se desvia do Senhor, mas não é para adorar outros deuses, não. Tem gente que esfria na fé, às vezes por ganância, enfim, por maus hábitos. Não é que a pessoa seja ruim, ou que ela seja idólatra, não. Na verdade é idólatra, né? Só que é um outro tipo de idolatria. Ela é avarenta, às vezes, é apegada ao dinheiro, ou ela põe amigos acima de Deus, acima de Cristo, ou mesmo familiares. Então, se servires a outros deuses, olha o que diz a palavra. Então, hoje, te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Quer dizer, é aquela vida, se você for observar, esse povo que ouviu isso, esse povo já tinha herdado a terra. Tanto é que Deus fala que vocês não vão passar. Se vocês desobedecerem, se vocês elegerem alguém como sendo mais importante do que eu na vida de vocês, vocês não vão passar muito tempo na terra que mana leite e mel. E a gente observa que desde pregadores, de líderes religiosos, até os mais leigos, os frequentadores, ou aqueles que estão engatinhando ainda na fé, tem gente que não passa muito tempo na presença do Senhor, né? Ou seja, na terra que mana leite e mel, porque elege alguém ou algo e o põe no lugar de Deus, tipo o rei do Egito. A Bíblia diz, morreu o rei do Egito e o povo gemia. Espera aí, quem garante a qualidade de vida do povo? É o rei do Egito ou Deus? Mas aqui